Louvor para sempre. Muda o ambiente deste lugar, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos e te convidamos para estar em nosso meio. Do Espírito Santo de Deus que conhece os profundos mistérios do coração do Pai. Revela-nos isso. Do Espírito Santo que um dia nos convenceu do juízo, do pecado e da justiça. Pai, traz, Espírito Santo, aos nossos corações a vontade de Deus. Revela-nos a palavra dele esta noite. Quebra princípios e conceitos errados e que guardamos por longos anos, meu Pai. Mas faça-nos voar nas asas do Espírito. Faça-nos navegar na Tua vontade. Tu tens liberdade e as vidas pertencem ao Senhor. Nós te deixamos livre deste lugar. Tens liberdade para operar, para transformar, para mudar. O Senhor é livre neste lugar. Nós te liberamos, Espírito Santo, aqui. Tu tens o governo e a autoridade deste ambiente, deste lugar. Por isso pedimos que o Senhor desça neste lugar e transforme a nossa vida. Que não seja um dia normal, mas seja um dia marcado para a nossa história. Sejam portas que se abrem hoje para o nosso futuro. Nós louvamos a Ti e Te exaltamos, porque a Ti é o louvor, é a honra, é a glória, é o poder para todos sempre. Amém. Amém. Exalta Ele, que vai sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Eu estou um pouquinho gripado, meus amigos. Um pouquinho de alergia. Então vou beber bastante água hoje e vou dar uma sugada. Então vocês me perdoem, por favor, se eu for mal educado, tá bom? A Maria, sou bem mal educado. Deixa eu falar isso. Louvado seja, vocês me perdoem, tá bom? Louvado seja Deus. Aqui no versículo, nesse capítulo, fala sobre a ressurreição de um homem chamado Lázaro. E a palavra do Senhor começa falando de que Lázaro estava enfermo. E fala de onde ele habitava, em Betânia, numa aldeia de Maria, e que ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. De maneira que aquela que tinha ungido, Maria, tinha ungido o Senhor com unguento. Lembra dessa passagem? Acho que está em Lucas, capítulo 10, se não me engano, em que ela derrama um unguento sobre Jesus. Jesus está reunido com os discípulos e ela se aproxima diante de Jesus, derrama um unguento sobre Jesus, ungindo Jesus e lavando e sugando os pés de Jesus com os seus cabelos. E houve um momento em que os discípulos a repreendeu, que estava derramando um unguento de grande valor. E Jesus, dando resposta aos discípulos, disse: convosco vós tendes os pobres, porque eles repreenderam a mulher e exclamaram, dizendo: por que não usaríamos esse tão precioso unguento para poder vender e dar comida aos pobres? E Jesus, respondendo a eles, imediatamente disse a eles, aos discípulos que andavam com Jesus, viam os milagres, caminhavam com Cristo, disse a eles que os pobres eles sempre têm com eles, mas que eles estavam ungindo a Jesus para a sua sepultura. Jesus várias vezes disse ao discípulo que iria morrer e iria ressuscitar, que ia ficar 3 dias morto no seio da terra, mas que ao 3º dia ressuscitaria. Mas os discípulos pareciam que não acreditavam naquilo, porque ainda não haviam se convertido. Estavam com Jesus, mas não havia conversão em seus corações. Maria não andava com Jesus, mas Maria ungiu o corpo de Jesus para, o que eu falei? Para a sepultura. Ela estava entendendo o que ia acontecer com Jesus. Antes dos discípulos, homens que caminhavam com Jesus, homens que tinham títulos de discípulos. E ela unge o corpo de Jesus com unguento, ungindo o corpo de Jesus, porque isto era usado para ungir os corpos mortos. Era um perfume muito valioso. E ela derrama todo aquele valor sobre Jesus, ungindo e preparando o corpo de Cristo para a sua sepultura. Por isso Jesus disse a ela: onde quer que foi pregado este evangelho, será dado testemunho daquilo que você fez em memória desta mulher. Ela fez algo extraordinário.
Pessoas que querem andar na revelação, mas querem revelação daquilo que vai acontecer amanhã. Querem revelação se vão ganhar na Mega Sena. Querem uma revelação se tudo vai dar certo no seu trabalho. Querem revelações de coisas terrenas e mundanas. Coisas que não transformam nem mudam a sua vida para sempre. Do que adianta ter uma revelação que amanhã eu vou ter um trabalho? Amanhã eu conquisto um trabalho, mas não muda a minha eternidade. Não muda a minha vida. Não transforma aquilo que eu sou por dentro. Por vezes aquilo que eu recebo na terra, por vezes é aquilo que me derrota. Como o povo de Israel desejava a promessa da terra de Canaã, pois a terra de Canaã foi o lugar que eles mais foram envergonhados e humilhados. No lugar da bênção, na terra da vitória, na terra da promessa, onde foram humilhados pelo inimigo, onde foram destruídos, mortos e espedaçados, dentro da promessa. Por vezes aquilo que desejamos, coisas terrenas, se nós não tivermos conhecimento e sabedoria de Deus, é onde nós vamos ser derrotados na nossa vitória. Quantas vidas vieram aqui precisando de um trabalho, um simples trabalho? Pessoas que falavam em línguas, que rodavam, que pulavam, cheios do Espírito Santo. Eu fui testemunha disso. Falei, que homem, que mulher cheia do Espírito Santo. Pronto, quando recebem a bênção de Deus, quando entram na terra prometida, bye bye Senhor, bye bye igreja, bye bye comunhão. Vou servir a mim mesmo, porque sempre quis servir a tua barriga. Do que adianta nós termos essas revelações? Revelações que não mudam a nossa vida. Revelações que não mudam a nossa história. Que não nos introduz na mente de Cristo. Que não nos introduz no coração de Deus. Que não nos coloca na eternidade. Por isso muitos estão cansados. Muitos já não querem ouvir o Evangelho. Porque houve um Evangelho terreno. Coisas mundanas. De que amanhã você vai conquistar um carro. De que você vai ter um carro importado, de que você vai ter uma bicicleta azul, e você sai todo alegre do culto dizendo, que culto abençoado, Deus falou que eu vou comprar um carro amarelo, um Camaro. Nós estamos louvando a Deus e achando que é uma grande revelação, coisas terrenas e mundanas, insignificantes para nossas vidas. Se Jesus disse para não colocar o coração nelas, para não juntar tesouros não da terra, mas sim no céu. Mas elas tinham uma revelação de Deus tremenda e gloriosa, de que Jesus morreria e no terceiro dia ressuscitaria, coisa que os discípulos ainda não viram. Discípulos cheios de diplomas, cheios de status, cheios de posição no meio do povo, e elas, mulheres insignificantes, sem valor naquele tempo, sem referência, não tinha força a tua palavra. Não tinha importância o que elas diziam. Ninguém ouvia o que a mulher dizia. Mas elas viram algo que ninguém tinha visto, que ninguém tinha entendido, apesar de Jesus falar. Ninguém entendia. Mas elas já tinham comunhão com Cristo de uma forma que ninguém ainda tinha, ao ponto de ver Jesus ressurreto. Aleluia. E é isso que Jesus agradou muito Jesus isso. Por isso ficou como testemunho aquilo que elas fizeram. Onde seria pregado o Evangelho, seria lembrado delas, por memória daquilo que elas fizeram. Todas as vezes que nos movemos pelo Espírito, fica registrado para a eternidade. Aleluia. Quando nos movemos por carne, só dura um tempo e depois desaparece. Mas quando nos movemos no Espírito, filhos dos nossos filhos lembrarão daquilo que nós fizemos em espiritualidade, porque desfrutarão daquilo que vivemos. E nós desfrutamos das maravilhas que elas viram naquele tempo. E hoje está registrado aqui. Mas pronto, uma família de crente, uma família de pessoas que tinham comunhão com Deus. Uma família de pessoas que tinham intimidade ao ponto, se o Senhor diz que está à procura dos seus profetas para revelar os teus mistérios, ele encontrou aqui Marta e Maria, família de Lázaro, a qual Deus disse que amava. E Deus revela a ela mistérios da sua ressurreição. Pelo teu Espírito. Porque eles tinham comunhão com o Senhor. Uma família de crente. Uma família bem sucedida, diz alguns arqueólogos. Uma família bem sucedida. Estruturada e íntima com Deus. Não fala do pai e da mãe. Provavelmente eram só os três. E o líder da família era o homem. Porque uma mulher precisava de um homem para viver. Precisava de um homem para liderar, para governar. Se elas houvessem empresas e o homem morresse, elas perdiam a empresa. As famílias do homem
ou os homens das suas famílias, quem tivesse, vinham buscar tudo, elas ficavam sem nada. Era assim naquele tempo. Por isso é desesperador uma mulher sem um homem. Naquele tempo, né? Hoje é melhor andar sozinho que mal acompanhado, né? Glória a Deus. Louvado seja Cristo. Amém. Aleluia. Tem uma família de crentes. Nós pensamos porque estamos servindo a Deus e que os problemas não vão alcançar o nosso lado. E que não vamos ficar enfermos. E que não vamos passar por alguns furacões. Como está acontecendo nos Estados Unidos, lá muito crente tiveram que fugir dos seus lares. O furacão está passando lá nesse momento. Por vezes nem lembramos. Mas pessoas estão perdendo a casa, pessoas estão pensando tudo que tem. Estão fugindo, deixando toda a sua história, toda uma construção de vida para trás. É muito triste isso. E por vezes pensamos que na vida de crentes isso não acontece. Em que nós não podemos perder algumas coisas. Que nós não podemos ter necessidade de nada. Que não podemos ter enfermidades. E por vezes desesperamos. E fazemos biquinho para o Senhor. E não queremos mais servir, nem ir para a igreja, nem ter comunhão com os santos. Nem cuidar daquilo que Jesus nos ordenou para cuidar. Deixamos um lugar vago, um oco. Porque ninguém é substituível. Cada tijolo numa construção tem o seu lugar. Uma vez que falta um tijolo, vai faltar um lugar. Cada um de nós temos um lugar na obra de Deus. Temos um lugar na eternidade, no coração de Deus. Aleluia. Mas é uma família, como eu ia dizendo, uma família de crentes com intimidade, ao ponto de Deus revelar mistérios a eles. De Jesus dizer, uma família que amo, meu amigo Lázaro, eu os amo. Jesus falava isso para todos, o versículo diz, família a qual Jesus amava. Por vezes pensamos, Jesus me ama, e sabemos disso. Jesus ama cada um de nós. Mas por estar passando alguns momentos difíceis em nossas vidas, pensamos que Jesus deixou de nos amar. Dizemos, o que estou fazendo de errado? Em que pecado ando, Senhor? Eu não roubo, eu não minto, eu não falo mal de ninguém. Eu não engano, eu não me prostituo. Tento andar conforme a tua vontade. E essas coisas acontecem na minha vida. Não aceito, Senhor. E começamos a reclamar com Deus. Começamos a reclamar com o Senhor das coisas ruins, do momento difícil que estamos passando. Mas nós não estamos livres. Deus não nos colocou numa doma de vidro, não nos colocou numa garrafa e fechou a tampa e nos protegeu do mundo. Tanto que Jesus orando ao Pai ao meu favor e ao seu favor, que se cumpre em nossas vidas. Rogo-te, Senhor, que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Mas nós vivemos no mundo. Se o mundo sofre aflições, nós também sofremos. Por isso que Jesus diz ao povo de Israel e diz a nós, orai pela cidade que vos fiz transportar, para que haja paz, porque assim, havendo paz sobre elas, vós também tereis paz. Se houver uma guerra neste momento em Luxemburgo, nós não teremos paz. Haverá uma guerra, também sofreremos as consequências da guerra. Se houver fome, sofreremos as consequências da fome. Mas Deus vai cuidar de nós e vai nos proteger, sim. Mas nós vamos sofrer as consequências iguais. Os profetas de Deus sofreram igual, foram presos, foram levados em cativo. Mas Deus preservou a vida deles, preservou a fé deles, preservou a comunhão deles. Mas é através da fé que nós rompemos esses obstáculos. Aleluia. Que nós rompemos essas dificuldades em nossas vidas. De mantermos firmes nas promessas, na palavra de Deus. Presas nela, sendo a sua palavra. Não andando sobre ela, mas andando dentro dela. Amém. Entrando nela, sendo ela. E eles são uma família de crente. E Marta e Maria mandam um recado a Jesus. Por vezes oramos ao Senhor. Estamos falando com Ele. Clamamos a Ele para nos reverter uma situação em nossas vidas. Para mudar algumas coisas que não estão bem em nossas vidas. Clamamos ao Senhor para nos livrar da enfermidade. Por um milagre. Coisas que estão acontecendo ruim em nossas vidas. Eles mandam um recado. E Jesus, falando com aquelas pessoas que lhe enviou o recado,
dizendo, escuta, manda dizer a Marta e a Maria que essa enfermidade não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. É o recado que Jesus manda àqueles que foram até Jesus. Por vezes esperamos do homem uma resposta para a nossa enfermidade. Por vezes esperamos do homem uma resposta para nos livrar da tempestade, da dificuldade financeira, do problema familiar. Mas as respostas não estão em nós. E liberamos a palavra de Jesus e dizemos, não é para a morte, irmão. Não é para a morte, irmão. Mas não queremos receber a palavra, queremos receber um milagre através de alguém. Mas é a palavra que desbloqueia o milagre. Aleluia. É a palavra que te leva a crer nela e o milagre acontece da parte de Deus. É assim. Toda vez que Jesus operava um milagre na vida de alguém, Jesus primeiro ministrava a palavra. O que queres que eu te faça? Crês tu nisso? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Primeiro eu tinha que ouvir a palavra, para crer na palavra, e a palavra opera na sua vida. É assim. Mas por vezes queremos que alguém nos toque, que alguém faça algo para que aconteça um milagre sem a palavra. E por vezes o pastor libera a palavra, escuta, irmã, não é para a morte, fica tranquila. Deus está te dando a vitória. Só isso, pastor. Mano, a coisa é melhor do que isso, do que um profeta, um homem de Deus, liberar uma palavra de Deus, dizendo que é vitória, que não é morte. Dizendo que só dura um tempo, e que Deus vai reverter a situação da sua vida. A coisa mais importante do que isso, se da boca das crianças, Deus levantou força para amanhetar o inimigo, para desfazer as tuas obras. Quanto mais de homens e mulheres que têm comunhão com Deus, entende isso, porque uma criança não entende a obra de Deus, não compreende. Mas um adulto em Deus, um maduro, ele compreende o que Deus está fazendo. Ele sabe o que o Espírito de Deus está fazendo. Ele unge Jesus para a morte dele no futuro, por ver a revelação de Deus do que está acontecendo. Entende do que está vindo. E ele libera uma palavra, e a coisa mais importante do que isso. E nós saímos tristes, porque só liberou a palavra, só fez uma oração. Preferíamos ter uma porta de trabalho no outro dia através do pastor, do que uma oração, uma palavra que destrancaria e destravaria toda a sua vida. Preferimos ter simplesmente assim, tá bom, irmão, amanhã eu tenho uma casa para você. Amanhã tem um trabalho para você, irmão, vai dar um trabalho. Aleluia, glória a Deus. Preferimos essas coisas do que a palavra eterna de Deus. Por isso que a palavra de Deus, por muitas vezes, não prevalece, não cumpre nada em nossas vidas, porque não cremos nela. Como cumprir na vida de alguém que não crê nela? Como prevalecer na vida de alguém que não a reverencia, que não dá a importância que ela merece? Imagina os mensageiros chegando para Marta e Maria dizendo, olha, eu falei com ele falou assim, não é para a morte, nem disse que está vindo hoje, amanhã, e eu não vi com muita pressa não, tá, tranquilo. Imagina o desespero dessa família. Não falou que dia não? Falou. Fomos lá, entregamos o recado. Ele está há quanto tempo? Está a 3 quilômetros daqui. Está longe não. Vamos lá o mais rápido possível. Falamos com ele. E ele nem falou que vinha não. Falou assim, ó, não é para a morte, é para que o nome de Deus seja glorificado, para a glória de Deus e para que o nome do Filho de Deus seja glorificado. Ah, tá bom, vamos esperar que ele está vindo. Uma família de crentes passando por essa situação de morte, de enfermidade. Como que é possível isso? Como entender e compreender isso? Porque passamos algumas coisas. Porque não é para a morte, é para a glória de Deus. Se nós entendemos que Deus só está esperando um momento para glorificar o nome dele em nossas vidas, Aleluia. é muito mais suave, é muito mais leve passar pelo tempo difícil.
Imagine Lázaro deitado, enfermo, dizendo: cadê Jesus? O meu amigo que me ama não aparece. E Marta: calma, Lázaro. Ô Maria, calma, ele está vindo. Ele não vai nos abandonar. Acha? Ele nos ama tanto. Acha que ele vai nos abandonar? Ele não nos deixaria. Ele está chegando. E nada de Jesus apareceu. Que aflição. Que dificuldade essa família crente com comunhão com Deus estava vivendo. Mas quão tremenda era a obra que Deus estava preparando para a vida deles. Quão tremendo era a glória eterna que Deus estava preparando para eles. Tanto que ficou de testemunho aqui o que aconteceu na vida deles. Testemunho. E Jesus, ouvindo que, no versículo 6, e ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava ali. Depois que chega lá os homens, anuncia para ele, ele fica 2 dias. Mostra que Jesus não estava muito com pressa. Se Jesus tivesse acelerado com pressa, ia logo imediatamente. Calma, com bastante calma. Aí depois no versículo 7 diz assim: depois disso, a Bíblia não afirma, mas alguns dizem que já é no 3º dia. Porque Jesus chega lá no 4º dia, né? Já é no 3º dia. 2 dias Jesus ficou depois da mensagem, a 3 quilômetros de distância. É perto, não é longe. E aí os mensageiros trazem a resposta, traz a mensagem, ele dá a resposta. Depois ele fica mais 2 dias. Provavelmente no 3º dia, depois disso, disse Jesus aos discípulos: vamos outra vez para Judeia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Observa a conversa entre Jesus e os discípulos que caminhavam com ele, que viam os milagres e os prodígios, e depois você observa mais à frente a conversa entre Jesus, Maria e Marta. Você vai conseguir entender a diferença e a dimensão de fé onde eles estão, de entendimento. E os discípulos, Jesus, outra hora queriam te apedrejar, fugindo de lá, agora o Senhor quer voltar para lá? E Jesus fala para ele: escuta, Lázaro dorme. Aí Jesus diz assim: não, há 12 horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus estava falando que Ele é a luz, que Ele é a luz do mundo. Quem está nele não tropeça, quem está nele não erra, não falha o alvo, porque Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Aleluia. Ele é o caminho a Deus, à eternidade. Ele é o caminho à nossa vitória. Ele é o caminho à nossa cura. Ele é o caminho à nossa resposta. Ele é o caminho à restauração da nossa casa. Ele é o caminho à restauração dos nossos filhos. Ele é o caminho do nosso futuro bem-sucedido. Ele diz: eu sou o caminho. Enquanto há luz, ninguém se tropeça, mas sobre as trevas tropeçam-se. Já viu um cego guiar um cego? Batem cabeça os dois. Se apagar a luz aqui, a gente não sabe onde está nada. Cada um pega a sua bolsa e aperta firme, é claro. Se as luzes aqui acabarem, minha carteira. Porque eu não sei, mas pronto, glória a Deus. Diz que ladrão rouba ladrão. Se você está com medo de roubar a sua carteira, não sei. E Jesus revela a eles que Ele é a luz do mundo, coisas tremendas. Jesus falando aos discípulos: eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não erra, não falha, não tropeça. Falando com os discípulos. E depois Jesus diz a eles: escuta, Lázaro, o nosso amigo, no versículo 11, dorme, vou lhe despertar-lo do sono. O nosso amigo, Jesus fala assim, o nosso, imagine Jesus falando com aquela voz, né, tremenda de muitas águas, com aquele rosto angelical. Jesus estava tranquilo, porque ele ficou lá 3 dias, estava correndo.
o nosso amigo, sabe aquele nosso amigo que eu amo muito? Sim, ele dorme, eu vou despertá-lo. E disseram, pois, os discípulos: Senhor, se ele dorme, está seguro, está protegido. Porque não está em nós vamos para lá. Mas ele está seguro, está protegido, ele dorme. E Jesus teve que dizer o seguinte: Lázaro, com boas palavras, é bem claro, Lázaro está morto. Imagine os 5 minutos de tensão que teve entre eles. O discípulo olhando para o outro. Amigo de Jesus, que Jesus amava, ele deixou morrer? Imagine nós. Amigo de Lázaro, Jesus falou que amava muito, e chama meu amigo, deixou morrer. Imagine nós vendo alguém passando por uma situação e acontece algo terrível na vida dela, algo difícil, e nós, meu Deus, por que, Jesus, você deixou acontecer isso na vida dessa pessoa? O que ela fez? Meu Senhor, estou até desanimado, não consigo nem servir o Senhor direito. E eles dizem assim: vamos com Jesus para que nós morramos também. Aquele matou aquele, deixou morrer aquele, vamos nós todos morremos também. Olha a mentalidade desse cara. Gente que anda com comunhão com Cristo, tem visão de Cristo, tem visão da eternidade. Não vê simplesmente as paredes, mas vê através das paredes. Isto é visão, ver além da necessidade, ver por cima da tempestade. Eu vendo sobre os furacões, eu vi que o avião passa por cima do furacão lá que está nos Estados Unidos, e fica observando de cima. Falei, Jesus, nada, então existe um lugar. E outra coisa, no meio desse furacão tem 50 quilômetros de distância o olho dele, e no meio até um pássaro voa. E Jesus quer dizer que é possível ter paz e tranquilidade mesmo no olho do furacão. Glória a Deus. Mesmo no centro do furacão é possível ter paz. É possível ainda acreditar nos milagres de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Jesus só precisa disso. Esse é o combustível para o milagre acontecer em nossas vidas. Fé. Fé. O fogo já está na mão de Cristo. Nós temos o combustível, ele taca fogo. E nós viramos labaredas vivas na face da terra. Aleluia. Proclamando e anunciando as grandezas e as maravilhas de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eles disseram, vamos morrer também. O que os caras falam assim? Jesus vai operar um milagre. Tanto milagre que ele operou, ele é filho. Ele vai operar um milagre. Falando que Jesus nos guarda e nos protege. E vai operar um milagre e não vai acontecer nenhum fio de cabelo nosso vai cair na cabeça. Não. Vamos morrer com Cristo. Por vezes nós somos assim. Quando nós não entendemos a obra de Deus, avançamos de qualquer maneira. Queremos fazer as coisas na impulsão, naquele logo que recebemos, da maneira que ouvimos, queremos fazer. Sem refletir na voz de Deus. Sem refletir na vontade do Espírito. Sem orar. Sem buscar entendimento do Espírito. Para saber o que Deus está falando ao nosso e ao seu respeito. E eles vão para a morte. E no versículo 19, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Havia muitas pessoas consolando Maria, serva de Deus. A Marta, família de crentes, com revelações e mistérios de Deus. E as pessoas foram consoladas. Coitadinhos. É crente, né? Serviam a Jesus? Serviam. E Jesus que amava eles, amava. Ok. Ouvindo, pois, Marta. No 17, só para você entender. 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura.
4 dias já morto quando Jesus chegou lá. Se no terceiro dia Jesus disse, vamos para Jerusalém, Jesus demorou mais um dia ainda para chegar, 3 quilômetros, 15 estádios. Jesus foi em zigue-zague, foi bem tranquilo e calminho, não foi correndo. Eu tenho que chegar lá e tenho que estar mortinho da Silva. Sabe por quê 4 dias? Quando estivemos em Jerusalém, tivemos na sepultura de Cristo. E vimos como é uma sepultura de um judeu. Eles cavam um buraco numa rocha, onde fazem lá o lugar de colocar o corpo. Colocam uma pedra na frente tampão, uma pedra gigante, em forma de círculo, rodam essa pedra, põem e selam com um selo, para ninguém arrancar. É selada com um selo, para saber que aquilo não foi arrancado e que o corpo não foi roubado, aconteceu alguma coisa. Selam com o corpo e deixam um buraco em cima. Vocês já viram a foto? Tem um buraco assim em cima do lado direito. Um buraco. Porque é cultura no meio do judeu. Que ao terceiro dia ainda há chance da alma voltar para o corpo. Porque ela está presa ainda no fio de prata, como está escrito no Antigo Testamento. E eles acreditam nisso como cultura. Que ainda 3 dias é possível que o corpo, que a alma volte para o corpo. Porque ela ainda está presa nesse fio. Que ainda não se rompeu. Eles acreditam firmemente nisso. E Jesus, para quebrar isso, desfazer tudo isso, para impedir que a glória de Deus seja realmente para Deus, em que o nome de Deus não seja glorificado, Jesus espera 4 dias, assim não há chance, não há hipótese para ele dizer que ainda a alma estava presa e que não foi milagre, que não foi Jesus que operou o milagre. E Jesus espera 4 dias, que já estava morto, e Jesus vai para lá. E ouvindo Marta. Marta foi aquela que estava cuidando dos afazeres quando Jesus foi visitar Marta e Maria. Engraçado, as coisas se inverteram. Da outra vez, Maria estava ouvindo Jesus e Marta ocupada dos afazeres. E Jesus exorta ela. Quando Jesus nos exorta, é para transformar a nossa vida. Amém. É para mudar a nossa vida. Aleluia. É para mudar a nossa atitude. É para transformar o nosso caráter. É para moldar o nosso interior. E nós assim melhoramos. Por vezes, quando Jesus não nos exorta, nós temos a tendência de ir mais para baixo, distanciar-se dele. É por isso que é necessário Jesus nos exortar. É por isso que a palavra nos exorta, nos edifica e nos consola. Faz as 3 coisas. Mostra-nos o erro, nos ensina como sair do erro e nos consola dizendo: eu sou contigo. Essa é a função da palavra de Deus. E aqui se inverte as coisas. Agora é Marta, aquela que estava ocupada nos afazeres, que corre quando ouve Jesus falar. Quando ouve saber que Jesus está vindo. Maria, no entanto, ficou sentada. E também cruza os braços e não quero saber. Deixou meu irmão morrer. Deixou as coisas ruins acontecerem na minha vida. Também não movo uma palha. Não sai daqui. Antes eu estava ouvindo ele. Agora não, eu sempre fico congelado aqui. Porque se eu estava ouvindo ele, e ele falou bem que eu estava fazendo a melhor coisa, escolhendo a melhor parte, e ele deixa isso acontecer na minha família, também não o quero mais. Por vezes é assim que nós fazemos. Cruzamos os braços, porque passamos algumas dificuldades. Porque parece que Jesus demora a responder a nossa oração. Porque parece que Jesus está muito lento, muito devagar. Parece que o tempo não corre, parece estar paralisado. Um mês parece um ano da nossa luta. Mas Jesus está nos vendo. Ele está nos contemplando. A mensagem chegou a Ele. A nossa oração foi ouvida por Ele. Ele só precisa de um tempo para nos tratar, para que o milagre seja maior ainda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E disse Jesus, Marta quando encontra Jesus no 21, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, ela não reclama de Jesus. Ela não fala: Jesus, o Senhor demorou demais. Jesus, o Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Jesus, nós somos crentes. Jesus, nós temos intimidade contigo. Por que o Senhor fez isso conosco? Ela não fala isso.
e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E no versículo 22 ela revela algo ainda mais extraordinário. Mas também, agora, sei que tudo que pedires a Deus, Deus tu concederá. Que tremendo isso. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu sei que ele está morto. Eu sei que meu sonho se foi. Eu sei que não há esperança nesse momento para mim. Mas eu sei que tudo que o Senhor pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus lhe responde assim: teu irmão há de ressuscitar, Marta. Olha a conversa, gente. A diferença do diálogo dos discípulos com essa mulher. A diferença. Aleluia. Glória a Deus. É santo Deus. Gente, a diferença. Presta atenção. Glória a Deus. Assim, teu irmão há de ressuscitar, Marta. Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta, mesmo nas dificuldades, mesmo perdendo algo importante para si, não perdeu os valores, os princípios da palavra de Deus. Guardou o princípio da ressurreição, sabendo que ele ressuscitaria no último dia. Guardou o princípio da palavra, não se moveu nela. Não saiu dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Continuou crendo na palavra, mesmo que os teus olhos, mesmo que a situação mostrava que não deveria acreditar. Mesmo que a situação mostrava que ele não deveria acreditar e esperar na palavra. Aleluia. Em que tudo falava que Jesus havia abandonado. Em que Jesus não amava coisa nenhuma. Em que Jesus deixou-a ser envergonhada no meio do povo de Israel. Deixou o homem precioso da sua vida morrer. Aquele que trazia a resposta, trazia condição, trazia algo financeiro, que trazia suporte para elas. Estava tudo acabado para elas naquele momento. Mas ela não reclamou com Jesus. Ela disse: Jesus, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Ela não reclamou na sua vida: Jesus, daqui para frente o que será de mim? Eu vou comer o quê? Vou virar uma prostituta? Vou ficar pegando migalhas na beira da estrada? Pedindo esmola? O que será de mim e da minha irmã? Não. Eu sei, Jesus, que tudo que pedires ao Pai, Ele te concederá. Aleluia. E eu sei que Ele há de ressuscitar, sim, Jesus, na ressurreição do último dia. Aleluia. Que conversa tremenda! Que diálogo de gente madura, entendida da obra de Deus! Aleluia. Como não recebeu o milagre? É impossível! Oh, aleluia. Porque nós valorizamos a palavra que gera o nosso futuro, que destrói as armadilhas do diabo, que arranca a enfermidade de nós, que muda a mente dos nossos filhos, que muda o coração dos nossos pais, convertendo-os a nós a eles. Aleluia. Que tremendo isso! Glória a Deus. Glória a Deus. Que diferença na conversa dessa mulher com um bocado de discípulo. Vamos morrer. E ela diz: eu sei que vai ressuscitar Jesus no último dia. Jesus diz assim: lembra que havia muitas pessoas, porque as pessoas acompanhavam ela. Talvez ela vai chorar. Ela saiu correndo quando ouviu que Jesus estava lá. Talvez ela vai chorar no sepulcro. Vamos atrás dela. Vai chorar o morto. Vai prantear. Jesus não tinha chegado ainda ao local. E foi a multidão com ela, acompanhá-la. Todos aqueles que estavam ali consolando ela foi para lá. E ouvia a conversa deles. Que testemunho tremendo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Marta, irmãos, irmã, minha filhinha, meu filhinho, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Todo aquele que vive e crer em mim nunca morrerá. Crês tu isto, Marta? Ela disse, na frente de todo mundo: sim. Gente, como dizer sim? Se tudo estava acabado na vida dela, os seus sonhos, o seu futuro, as suas finanças, sua empresa, seus negócios, tudo estava acabado na vida dela. Como ela dizer sim que cria nisso? Que glorioso! Quando nós valorizamos a palavra de Deus, ai, irmãos,
Quando nós guardamos essa palavra, Deus desce do céu com um alarido, nos relâmpagos, nos trovões, no raio, simplesmente para estar conosco e satisfazer os desejos do nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Ela diz assim: sim, Senhor. Creio. Ela disse mais ainda. Gente, que tremendo. Jesus não mandou. Jesus falou assim: creia que eu sou a ressurreição, a vida e tal. Quem morreu, crê em mim, viverá. E quem viver em mim, não morrerá. Dando testemunho para todo mundo. E ela pega, conversando com Jesus, falar. Jesus nem mandou ela falar isso. E ela fala algo muito mais tremendo e glorioso. Todos acreditavam em Deus, mas não aceitavam Cristo como Senhor e Salvador. Não aceitavam Cristo como Filho de Deus vivo. E ela testemunhava no meio dos judeus. E Cristo era o Filho de Deus. E olha o que ela fala: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo. Aleluia. Para calar a boca de todo mundo. Glória a Deus. Aleluia. Tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. É isso que eu e você temos que fazer. Mesmo que parece que não acontece, nós dizemos assim: sim, vai acontecer, porque Ele é Deus na minha vida, porque eu sou dele e Ele é meu. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ele vem saltando pelas montanhas para me buscar, para me acariciar. Eu desejo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É isso que você tem que fazer. Cheios do Espírito, ministramos palavras ao Senhor. Pois você vai ver os milagres na minha vida. Amém. E você há de se converter. Não vai converter, porque você vai ver um milagre. Estou no meio do furacão, não estou? Estou. Mas você vai ver a resposta de Deus. O quanto Deus vai ser glorificado. Amém. Por isso, não aponte o dedo para o irmão que está passando luta. Não aponte para o irmão que está passando necessidade. Não aponte para o irmão que está preso nos porões. Porque logo ele pode ser o governador de toda a terra. Aleluia. Eita glória. Né, pastor? Quando ele está lá humilhado, você não o conhece. Você até o conhece. Conheceu humilhado e preso e sofrendo. Ah, desequilibrado. Ah, me falta isso. Ah, é cheio de doença, cheio de problema. Que crente é esse? Você conheceu esse, mas cuidado. Porque Deus pode estar puxando ele. Puxando. Para quando eu lançar para um lugar muito mais longe. Aleluia. E eu colocar como governador. Amém. E aqueles que zombavam dele vai ter que depender dele. E não vai conhecê-lo. Porque só o conhecia lá na sarjeta, né, Wada? Mas quando estiver no governo, vou olhar para ele. Vou olhar para José, os irmãos de José. E não conheceram ele. E José teve que se revelar a eles: sou eu, o vosso irmão. O queijo cai. É isso que Deus vai fazer conosco. Não pare de crer na palavra. Não pare de profetizar na sua vida. Não pare de liberar palavras proféticas sobre a tua vida. Não desista. Jesus não está demorando. Só está esperando o momento certo de agir na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E dito isto, partiu e chamou Maria. Jesus mandou chamar Maria. O mestre te chama depois da aula. Pai, você chama a Maria. Foi Maria que estava me ouvindo. Estava me ouvindo de perto e agora ficou emburrada. Manda chamar Maria. Chega lá e dá o recado. Jesus te chama. Por vezes Jesus precisa falar conosco pessoalmente. Por vezes nós estamos paralisados e bloqueados para situações de nossa vida. Por isso não queremos fazer nada. Parece que estamos depressivos e tristes por tudo e por nada. Parece que nada nos alegra. E por vezes é preciso mandar uma mensagem a nós, desvendando os corações, desvendando os segredos do nosso coração. Você não queria que Jesus te chamasse? Jesus está te chamando, irmão. Aquela parte retirada. Talvez ela estava assim: Jesus, fala comigo. Preciso ouvir tua voz, eu não quero ouvir. E Jesus vem até ela e fala assim: o Senhor te chama lá no milagre, porque você um dia ouviu a palavra e esse milagre também é para você.
Você agora pode estar chateada por alguma coisa, mas escuta, há uma promessa sobre você e eu sou fiel e continuo fiel à minha promessa. Lembro do dia que você me adorou, lembro do dia que você me orou em espírito e em verdade, lembro das tuas orações, não caiu nenhuma por terra. Por agora você pode estar até fraca, por agora você pode até ter força, mas escuta, as tuas orações estão dentro da taça, esperando o dia que eu derramar sobre as nações. E eu quero cumprir a tua oração que foi feita há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, de madrugada, no meio da dificuldade. De muito tempo atrás você me adorou em espírito e verdade, e hoje eu me lembro deste dia. Amém, Jesus. Eu quero que você participe também. Venha. E Maria parte retirada. E Maria parte apressadamente. E olha, vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, tinha outras pessoas com Maria também, e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, e seguiram, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés. Uma palavra de Jesus desbloqueia a nossa vida. Mas nós precisamos estar com o coração prontos para receber essa palavra. E de uma palavra desbloqueia a nossa vida. E nós aprendemos a entender o que Deus quer de nós. E Maria se joga aos pés de Jesus e o adora. Também não reclama. Simplesmente estava chateada, mas triste. Mas se joga aos pés de Jesus e o adora. É isso a diferença. Nós vamos reclamar de Jesus ou vamos adorá-lo? Vamos reclamar das tempestades